Jaboticabal tem título do jiu-jitsu na categoria feminino, também no masculino. Hoje nós vamos conhecer a Rafaela Fernandes Servidoni, que já ganhou vários títulos na categoria e não está há muito tempo nesta modalidade esportiva. Rafaela, eu quero agradecer sua presença aqui no Jornal 101, muito obrigado. Quando é que surgiu a ideia de fazer jiu-jitsu? É um pouco recente isso, né, Rafaela? Isso, tem 6 anos que eu treino jiu-jitsu. E eu comecei a treinar jiu-jitsu para salvar meu casamento, porque eu não tinha muito tempo para ficar junto com meu marido, né? Ele dava aula, eu dava aula também, e aos finais de semana ele estava sempre competindo, então isso fazia com que a gente nem ficasse tanto tempo juntos. Acabei indo para o jiu-jitsu para poder ficar mais perto dele. E acabou dando certo. O casamento não acabou ainda. Tá tudo certo. Mas antes você fazia outra modalidade esportiva. Quanto tempo você ficou nessa modalidade? Também conquistou títulos, né? Sim, eu treino Muay Thai tem 13 anos, né? Vai fazer 13 anos, acredito eu. E participei de alguns campeonatos. Participei de um campeonato muito importante aqui de Jabuticabal, o Jabuca Fight, que meu antigo professor era o Demetrio Borges. E eu participei, fiquei na equipe, acho que acredito eu, por 8, 9 anos, competi levando o nome dele. E depois eu dei continuidade, saí da equipe e a gente acabou abrindo uma equipe para a gente mesmo e seguimos carreira. E aí eu parei com as competições de Muay Thai porque eu tenho uma lesão muito grave na coluna, tenho uma hernia de disco e acabou prejudicando bastante os meus treinos. E aí depois eu fiz a transição para o esporte, fui para o jiu-jitsu, que também não é muito bom para a coluna, mas por enquanto tá dando para lutar. Ô, Rafaela, você disse que seu marido é o seu treinador. Como é que é essa rotina de treinamento com o marido? Ele pega leve, pega pesado? Como é que é isso? É muito difícil separar o casamento dos treinos, viu? Ele não pega leve, não. Meu professor é bravo. Me bate muito. Tenho vontade de matar ele, mas não tem jeito, né? Tem que aceitar, a gente tem que respeitar, ser disciplinado. A gente treina muito, a gente treina de segunda a sábado, às vezes de domingo também. Tem uma rotina muito assídua de treinos. E treina fora também, vai participar de treino fora de outras equipes e acaba treinando não ficando muito tempo dentro da academia, né? Mas não é fácil, não. Separar o casamento dos treinos não é fácil, não. Ô, Rafaela, vamos agora falar de competição, né? Sim. Você disputou uma competição agora recente e ganhou um título. Como é que é as competições do jiu-jitsu? Explica, são dois tipos de competições, é isso? São duas confederações? Existem várias confederações, né? Uma das mais importantes é essa que eu participei na quinta-feira, que é CBJJ, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, e que é o Campeonato Brasileiro. É a competição mais difícil, acredito eu que seja a mais difícil do mundo, que ela é mais difícil do que o Mundial até. E graças a Deus deu tudo certo, consegui ser campeã na minha categoria. Ô, Rafaela, quantos participantes e a categoria é dividida por peso, não é? Quantos participantes participam dessas competições? Olha, esse campeonato brasileiro desse ano, de 2023, acredito eu que tenha sido o maior de todos os tempos. Tinham muitos competidores. Um exemplo da categoria do meu marido, que a minha não tinha tanta. Hoje não tem muita mulher que pratica jiu-jitsu, ainda existe muito preconceito em relação a isso. Na categoria do meu marido, só para você ter noção, que é Master 3, que é até 45 anos, tinha uma média de 50 competidores, só na categoria dele. Então, assim, tem N categorias. Então, a gente são tudo classificados por idade, 18 a 30 anos, de 30 a 35, de 35 a 40, de 40 a 45, 45 a 50, e vai subindo. Jiu-jitsu dá para lutar até os 70 anos, então eu estou dentro. Dá para lutar bastante tempo ainda. Você disse que seu marido participou. Qual posição que ele ficou? E também seu filho também participa das competições, né? Isso mesmo. O meu filho é praticante também de jiu-jitsu. O meu filho tem 9 anos, ele treina desde os 4 anos de idade, então tem bastante campeonato. Foi campeão brasileiro de jiu-jitsu, é campeão mundial de jiu-jitsu também.
da CBJJE. Meu marido lutou no domingo, infelizmente não deu muito certo, não foi a competição para ele foi um pouco ruim, acabou sendo desclassificado, não conseguiu nem pegar pódio. Tinha muitas lutas e aí não deu muito certo. Tinha muita gente, né? Na minha tinha um pouco menos, um pouco não, muito menos pessoas do que a dele. Então assim, acredito que para ele acaba sendo um pouco mais difícil por causa dessa quantidade de gente mesmo. Mas ele não conseguiu pegar pódio dessa vez. Ô, Rafaela, você disse, a gente já conversando aqui, sobre as competições. Nesses 6 anos, quantas competições mais ou menos você sabe que participou e quais são os títulos mais importantes que você tem? Eu tenho uma média de, acredito eu, que mais de 70 competições. Tenho título mundial, fui campeã mundial de jiu-jitsu brasileira. Tenho vários Opens também. Tenho Rio de Janeiro, tenho Betim, São Paulo. Tenho classificação no Curitiba também. Tenho bastante títulos. Tenho bastante medalhas de ouro, graças a Deus. Quais são as próximas competições sua, do seu marido, do seu filho? A gente já tem um próximo campeonato em vista aí, que é o Campeonato Brasileiro também, de Jiu-Jitsu da CBJJI. E a gente gosta muito de lutar, muito. Então, tanto eu quanto o meu marido adora lutar, o meu filho também. A nossa única dificuldade é a ajuda financeira, porque assim, um campeonato desse é muito caro. Pra você ter noção, a gente gasta uma média de inscrição, cada inscrição uma média de R$ 300. E aí acaba tendo gastos com viagens, essas coisas. Então, a gente acredita que a gente só não tenha lutado fora do país ainda por falta de condição mesmo. Porque se não fosse isso, a gente já tinha ido. É muito difícil conseguir ajuda. Então, a gente está sempre fazendo rifa, vendendo sorvete, fazendo isso para conseguir uma ajuda aí para a gente poder lutar. E a gente, tudo que a gente ganha, não ganha muito, mas tudo que ganha, a gente investe na luta. Então, assim, além da luta, além dos treinos, além das aulas, eu também sou nutricionista, tenho um trabalho fora do esporte aí, e o meu marido também é vigilante no banco, e também tem um trabalho fora. Então, a gente tem uma rotina muito pesada, e tudo que a gente tem, a gente investe nisso, que é na nossa carreira de atleta e na carreira do meu filho também. Patrocínio, então, é um pouco complicado para essa situação aqui no jiu-jitsu, é igual o karatê também, eu já tive entrevista com o pessoal do karatê de Jabuticabal, é o mesmo problema. Vocês não têm o bolso atleta igual o karatê tem? Tem nada, tem bolsa atleta, não tem nada, cara. Tem ajuda com nada, é muito difícil. A gente às vezes até consegue assim, ó, uma ajuda de custo, tipo uma inscrição, às vezes uma carona até São Paulo, sabe? Mas é muito difícil mesmo. E eu peço, viu? Não tenho vergonha, não, eu peço, porque estou sempre pedindo, estou sempre reivindicando, mas é muito difícil, muito complicado. Você sabe que, assim, hoje em dia, assim, é muito difícil você conseguir um patrocínio, pelo menos com inscrição, sabe? Que nem assim, as inscrições do meu filho não são inscrições tão caras. Então, é uma média de 90 a R$ 150. E eu e meu marido, a gente já é velho, sabe? Mas o Vitor não, o Vitor tem toda uma carreira pela frente aí no jiu-jitsu e a gente está investindo nele mesmo, sabe? Tentando os patrocínios para ele para ver se consegue levar ele para fora do país, para ele poder disputar outros títulos aí importantes também. Rafaela, quero agradecer sua presença aqui no Jornal 101. Qualquer novidade de competições de vocês do jiu-jitsu, passe aqui para nós do Jornal 101, que com prazer nós vamos divulgar tudo que vocês estão fazendo e participando pelo Esporte Jabuticabal. Obrigado. Muito obrigada a você por abrir as portas aí para poder fazer essa entrevista, falar um pouco do jiu-jitsu também, que é muito importante. Eu dou aula de jiu-jitsu também no Centro Educativo aqui de Jabuticabal. Jiu-jitsu é um esporte muito importante, que ele ajuda na formação de caráter, a disciplina, respeito, ajuda também nessa parte que hoje está todo mundo aí meio virado na ansiedade, meio que depressivo. Então, o jiu-jitsu ele ajuda muito nesse quesito aí. Pode deixar que eu te mantenha informado. Quero falar aqui que as portas da academia estão abertas para receber todo mundo aí. Quem quiser experimentar, fazer uma aula de jiu-jitsu, de Muay Thai, a casa é aberta para receber todos. E pode ser feito qualquer idade,
de criança até mais idoso aí, a gente tem de tudo lá na academia. Então as portas estão abertas para quem quiser participar, quem quiser experimentar aí, fazer uma aula para ver como é que é. Jornal 101 esteve em contato com Rafaela Fernandes Servidoni, atleta de jiu-jitsu, ganhou prêmio na cidade de Barueri neste final de semana e também vai disputar mais competições, ela, o marido e o filho. Diego Quintano para o toque de bola do Jornal 101.